E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E no vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série. A gente vai falar sobre os períodos de perseguição dos primeiros séculos da igreja cristã. E nós vamos iniciar pelo primeiro século. Como se deu a perseguição aos cristãos logo no primeiro século? É interessante se perceber que os cristãos, logo no início, eram entendidos como uma seita judaica. Então, qual é a diferença que a gente vai ter? É que os cristãos, diferente das outras seitas, eram perseguidos, mas pelos próprios judeus. O Novo Testamento vai relatar vários desses episódios sobre a perseguição exercida pelos próprios judeus aos cristãos. E com o passar dos anos, foi se esclarecendo cada vez mais que os cristãos eram uma religião totalmente diferente dos judeus. E isso ficou claro com o passar do tempo também para o próprio Estado. Até que no ano de 64 d.C., houve um grande incêndio na cidade de Roma. Naquela época, o imperador era Nero. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, mas deixa eu refrescar um pouco a tua memória. Nero teve seus primeiros anos de governo muito tranquilos, anos de relativa paz, especialmente para os cristãos. Até que, devido a atitudes que o imperador começou a tomar devido a bajulações que ele recebia, ele passou a se tornar extremamente impopular. E em 64 d.C. ocorreu o grande incêndio em Roma, onde dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram totalmente consumidos pelo fogo. E havia muitas pessoas que entendiam que o próprio Nero havia ordenado aquele incêndio por motivos escusos. Havia rumores naquela época que ele queria reconstruir Roma a seu próprio jeito, de seu próprio feitio. O historiador Tácito traz uma hipótese muito mais provável de que talvez o incêndio tivesse iniciado numa fábrica de azeite, de forma acidental. Mas como Nero era tão odiado pelas pessoas, não foi difícil de propagar a ideia de que o próprio Nero havia ordenado esse incêndio. É claro que Nero não iria deixar que essa fama de que ele teria causado o incêndio se propagasse. Então, por ser cobrado a respeito de uma resposta de quem causou o incêndio ou o que causou o incêndio, ele arranjou um bode expiatório. Dos 14 bairros que existiam na cidade de Roma, 4 não foram incendiados. Desses 4, 2 eram habitados majoritariamente por judeus e cristãos. E devido à má fama que os cristãos carregavam, Nero logo os apontou como culpados pelo incêndio. O historiador Tácito vai nos trazer essa visão de que, por serem mal vistos pela sociedade, Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio que havia consumido praticamente toda Roma. E você pode se perguntar o porquê que os cristãos eram mal vistos naquela época. Na verdade, isso se dava muito mais por uma questão de ignorância das pessoas em relação àquilo que elas não conheciam. Os cristãos, por exemplo, eram vistos como canibais, por haver a notícia de que eles compartilhavam do corpo e do sangue de Cristo. Outro rumor que corria, que também era atribuído aos cristãos, é que eles eram incestuosos, já que todos eram irmãos e eles casavam-se entre si. Mas é claro que isso é um entendimento totalmente errado. E somos irmãos em Cristo, de maneira espiritual e não sanguínea. Os rumores que corriam em Roma naquele tempo
faziam com que as pessoas pensassem que eram irmãos literalmente de sangue se casando entre si. Outra questão que os cristãos eram mal vistos é porque eles normalmente não participavam da vida pública. Porque a vida pública em Roma, nos tempos de Roma, girava muito em torno dos deuses romanos, da cultura greco-romana, que era uma cultura pagã, idólatra essencialmente. Então era muito complicado para os cristãos participarem de certas ocasiões públicas, porque isso certamente seria uma afronta para a sua própria fé. E Nero acabou castigando cruelmente os cristãos, colocando-os diante de feras para serem despedaçados, fazendo-os como tochas vivas na cidade, ou simplesmente matando-os a fio de espada. Inclusive, neste período de perseguição de Nero, alguns historiadores vão entender que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo padeceram. Depois de Nero, ao final do primeiro século, foi a vez de Domiciano promover uma outra perseguição aos cristãos. Domiciano era conhecido porque queria restaurar a antiga glória romana, o que incluía as suas próprias tradições. Isso fez, por exemplo, tentar obrigar os judeus a trazerem a oferta anual que antes era depositada em Jerusalém para Roma. Alguns dos judeus simplesmente negaram essa oferta, enquanto outros que deram dinheiro a Roma, aos cofres de Roma, fizeram questão que Domiciano soubesse que não faziam aquilo a bom gosto, dizendo que Roma não tomou o lugar de Jerusalém. Isso fez com que Domiciano se enfurecesse e passasse a perseguir os judeus. E como ainda naquela época não existia uma clareza muito grande sobre essa separação entre judeus e cristãos, o imperador Domiciano ordenou que cristãos e judeus fossem perseguidos em nome dessa recusa, em nome dessa obstinação, muito mais por parte dos judeus. Então, a perseguição promovida por Domiciano foi uma perseguição contra cristãos e judeus. Ambas perseguições que ocorreram no primeiro século, tanto em Nero como em Domiciano, foram perseguições muito mais locais. A de Nero, por exemplo, só há registros de que houvesse essa perseguição em Roma. Enquanto Domiciano você vai ver em Roma e também na Ásia Menor. Gostou do vídeo? Então dá o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou e se você tem alguma dúvida, compartilha com os teus amigos e se inscreve no canal para dar essa força aí.